Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos os crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira era a que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E tanto poder de se tornarem filhos de Deus. E a todos que o receberam, eles que em seu nome e não renasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós, e nos ajuda a sua glória para o plenamente do unigênito do Pai, Filho de graça e de verdade. Pelo sinal da vida dos nossos inimigos, do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado e louvado seja no Senhor Jesus Cristo. Dia do Natal tem 3 missas diferentes, última das quais tem por evangelho aquele evangelho final que todos os dias o sacerdote proclama no fim da Santa Missa. É o começo do evangelho segundo São João. Jesus nasceu 2 vezes. Como Deus eterno, ele nasceu eternamente do Pai. E como homem, nasce no tempo da Imaculada Virgem Maria. Deus eterno igual ao Pai, um só Deus. Que faz parte do mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai gera a sua sabedoria eterna, que é o Filho, e da união do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho. Não há diferença entre o Pai e o Filho como sendo Deus, porque é um Deus só. Como homem, ele nasce da Imaculada Virgem Maria. Nasce de uma mulher. Aquele que era intocável, tornando-se ser humano, torna-se tocável pelos homens, audível da parte dos homens. É concebido da Virgem Maria. Não com nenhuma influência masculina.
vem de uma virgem que permanece virgem durante a gravidez, no parto e depois do parto. Recebe o nome de Jesus, conforme lhe é avisado pelo anjo. E é o Salvador do mundo, conforme o anjo também avisa quando anuncia aos pastores o nascimento de Jesus. Eu vos dou uma grande notícia. Hoje, em Belém de Judá, nasce o Salvador, que é o Messias e Senhor. Anuncia aos pastores do grande acontecimento. O nascimento do Messias, o nascimento do Salvador dos homens, que os levaria para o céu, aqueles que o quisessem, aceitando o amor de Deus imenso que os criou. Porque tudo quanto Deus cria, Deus ama. Não fala de dúvida que o amor de Deus para com o ser humano é um amor todo particular, todo especial. E ele chama esse homem para participar da sua glória no céu. À medida que as almas vão deixando este mundo devidamente purificadas, nessa medida elas são julgadas, preparadas para entrar no céu. E lá então vão participar da felicidade com todos os santos que já lá estão e com todos os anjos que se mantiveram fiéis a Deus. Para isso nascemos. Nascemos para o céu. Nós nascemos para o céu. Entretanto, a verdade nos ensina que não é necessariamente o céu o final de todos os seres humanos. Há um obstáculo que impede a salvação, a consecução desse céu feliz, que é o pecado. Que o demônio procura inocular no ser humano desde o começo. Lá no Éden, disfarçado em serpente, o demônio engana Eva e consegue que ela, desobedecendo a Deus, peque e se torna uma pecadora tão determinada que vai levar
seu marido também ao pecado. O pecado é de desobediência. Ela peca e depois Adão pecam. E depois que pecam, percebem que estão indignos de Deus por terem rompido com Deus. Assim há aqueles que, infelizmente, morrendo, não vão gozar da felicidade do céu. Mas participar da infelicidade eterna dos anjos que se tornaram infiéis a Deus do céu, os anjos maus, que chamamos de demônios. Lá ficarão para sempre. O inferno não termina. Sabemos também que há aqueles que não vão para o céu, mas também não irão para o inferno. São as criancinhas que morrem sem batismo. E vão para um lugar que nós costumamos chamar de limbo. Lá vive uma vida simples, alegre, sem infelicidade, porém sem a grandeza indescritível do céu. Mas aqueles que morrem com alguma mancha, que os tornam sem direito a entrar no céu, por estarem manchados. E esses são levados a um sofrimento purificador, que costumamos chamar de purgatório, não é? Que é uma coisa provisória, não fica para sempre. Depois da purificação, são também levados para o céu. Quem está no purgatório sabe que irá depois ser conduzido para o céu. E há aqueles que têm a felicidade de diretamente ir para o céu, sem passar nem ao menos pelo purgatório. Podemos citar os mártires, aqueles que morrem sem pecado, que têm como modelo para imitar perfeito a gloriosa Virgem Maria, concebida sem pecado e que viveu sem pecado toda a sua vida. Jesus nasce então eternamente do Pai. É uma realidade contínua e eterna. Mas ele também, como homem, nasce da Virgem Maria. Não é como acontece com a geração eterna do Pai.
mas é no tempo, uma coisa medida a partir de um tempo. Ele que vem se dar por nós para a nossa eterna salvação. O que nós contemplamos no Evangelho de hoje é justamente essa dupla geração de Deus, Filho eterno do Pai, do tempo da Virgem Maria. Para alcançarmos a felicidade que existe, não é uma ilusão, nós recebemos o dom admirável da geração de Jesus no seio da Virgem Maria, que vai viver na terra em contato com os homens, ensinando a verdade, demonstrando o seu poder e garantindo o bom resultado a todos que se mantêm fiéis. Quando celebramos o Natal, assim celebramos a vida de Jesus, não apenas eternamente do Pai, mas no tempo da Virgem Maria, nos proporcionando a possibilidade da eterna felicidade no céu com Ele. Conquistou isso com a sua paixão e morte na cruz, com a traição de Judas, com as mentiras e deslealdades do Sanedrim, com as alterações de Caifás e de Anás, com a covardia de Pilatos, que termina por condenar Jesus à morte, a pior morte, declarando no próprio ato de que aquele que está sendo declarado para morrer é inocente. Faz inclusive um gesto fingido, não é? Manda buscar uma bacia, lava a mão, para dizer que suas mãos não estão sujas daquele crime. Sou inocente da morte, do sangue desse justo. Mas não é verdade. Jesus não morreria se Pilatos se tivesse mantido determinado na sua autoridade de julgar e determinar segundo a justiça. Resolve nada morrer junto dos dois malfeitores. É verdade que um deles se arrepende. Pede perdão a Jesus. Recebe como promessa
esse perdão e a salvação. Mas quando são condenados, ambos são condenados por crimes que realmente praticaram. Jesus morre na cruz e fica morto como avisou, até ressuscitar ao terceiro dia, a indicar a superioridade de sua existência como o Senhor da vida e da morte. É na paixão e morte de Jesus que se encontra todo o preço pesado deste pagamento que purifica qualquer um de nós que deseje verdadeiramente a salvação. Aqui estamos, nesse dia de Natal, a assistir à Santa Missa, participar da grandeza deste santo sacrifício, em honra daquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Quando ele ressuscita, ele sobe ao céu na vista de todos e ele promete o céu a todos aqueles que morrem fiéis a ele. É a ascensão, a subida ao céu. Não tendo deixado de mostrar esse poder, mesmo antes, quando ele, por exemplo, se transforma na transfiguração do monte diante de São Pedro, São Tiago e São João. Mas não produz o resultado que era de esperar. No dia da ascensão, porém, isso se dá. O Senhor vai uma multidão enorme de discípulos até um local onde ele se despede de todos, faz as últimas recomendações de fidelidade a todos e, na vista de todos, começa a subir ao céu. Dos anjos cobrem o ambiente e eles voltam cientes de que Nosso Senhor realmente está no céu. A virtude básica para nos segurarmos a tudo isso é a fé. A certeza de que Jesus Cristo é Deus feito homem para a nossa salvação. E ele deixa uma instituição maravilhosa para nos conduzir na rota do bem. A igreja verdadeira, a religião única, verdadeira, a Igreja Católica Apostólica Romana. Deixa um chefe no seu lugar, São Pedro. E depois de São Pedro, segue os outros, um após outro,
o que acontecerá até o fim do mundo. Guardemos a nossa fé, a certeza nessa religião, a busca dos remédios que estão nela. O batismo, os outros sacramentos, entre os quais a Santa Confissão, que nós procuramos arrependidos dos pecados, pelo poder dado por Deus aos sacerdotes, que nos purifiquem. Também, à beira da morte, há um sacramento final, o sacramento da extrema-unção. Que prepara a alma para deixar devidamente purificada este mundo. Aqueles que rejeitam, que não aceitam esta purificação, nem a Santa Confissão, e às vezes nem mesmo o Santo Batismo. Esses não alcançarão a felicidade eterna. Mas os que procurarem com fidelidade as graças desses sacramentos, entre eles reina supremamente o próprio Deus na Santa Missa, na Santa Eucaristia, que é dado a nós como alimento, na Santa Comunhão. Deve encontrar em nós todo o respeito, necessário para bem realizar esse gesto de comungar e receber Nosso Senhor, para completar a ação grandiosa da sua graça dentro de nós. Diz o Evangelho de hoje, que se reza todos os dias no fim da Santa Missa, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos o poder da sua glória, cheio de graça e de verdade. Porque é em Jesus Cristo que encontramos toda a garantia de que haveremos de nos salvar. E devemos desejar nos salvar ardentemente, guardar no coração um cuidado muito grande de manter nossa alma purificada
sem romper com o nosso Salvador crucificado. Voltar-nos para Ele. Voltar-nos para Ele. Ele quer ser conhecido, quer ser amado, quer ser servido e quer ser o nosso prêmio. Aqui e ali, na igreja verdadeira, há milagres indicativos disso. Podemos citar o exemplo de um monge chamado Inocêncio de Palermo, que dentro do seu mosteiro fazia imagens de madeira. Muito bem feitas, muito bonitas, muito dignas. E tinha uma grande vontade de fazer uma imagem de Jesus crucificado. Havia uma oficina, um lugar onde ele trabalhava. E um dia, achando uma boa madeira, ele resolveu utilizá-la para fazer esta imagem de Jesus. Fez o corpo todo de Jesus crucificado. Mas quando na madeira cabia a ele terminar fazendo o rosto, faltou a ele coragem de fazer o rosto, porque se achava indigno de reproduzir, fosse como fosse, a cabeça com o rosto de Jesus. Isso dava a ele uma grande tristeza. Toda vez que ele ia deitar de noite, ele passava pela oficina a olhar aquela imagem inacabada e voltar triste para o quarto. De manhã, quando levantava cedo, a primeira coisa que fazia era se dirigir para a oficina a olhar mais uma vez aquela imagem sem terminar. E assim passava o tempo sem ele acabar a sua obra. Até que um dia, chegando à oficina, encontrou a cabeça de madeira terminada, pronta, com um admirável rosto, que dizem tem 3 aparências, conforme o lado que se olha. Dolorosa, sorridente. Este é um exemplo milagroso, uma imagem de Jesus terminada pelo céu. Quem terminou? Deus mandou um anjo acabar? É muito possível que tenha mandado um anjo durante a noite
terminar aquela imagem que Frei Inocêncio não tinha tido coragem de concluir. Num grau menor, outros milagres parecidos ocorrem. Entre eles, no interior do Rio de Janeiro, numa vila chamada Porto das Caixas, em Itaboraí, um padre resolveu fazer uns dias de oração, pedindo padres bons, padres verdadeiros, servidores de Deus junto ao povo. Era uma hora santa com o Santíssimo Sacramento na hóstia consagrada. Numa daquelas noites, daquela hora santa, uma senhora viu que do rosto da imagem de Jesus na cruz, que fica no altar, estava escorrendo sangue. Que foi comprovado depois com estudos. Assim como tem acontecido milagres com a hóstia consagrada, também com imagens tem acontecido. São milagres indicativos de onde está a verdadeira religião, para nos firmar na nossa religião sem qualquer dúvida e a praticarmos com a seriedade e a santidade necessária. Alma limpa, cuidado com o pecado. Se olharmos para o nosso passado, poderemos encontrar pecados graves cometidos por nós. Arrependemos-nos. Procuramos um sacerdote. Confessamos esses pecados. Recebemos o perdão. Ficamos purificados. Agora, daí em diante, é não pecar mais. Manter a alma limpa, limpa de qualquer pecado, para esperar a morte. Venha ela logo ou demore em chegar. Preparemos-nos por meio de uma maneira séria a contemplar a sujeira que o pecado representa em nossas almas, os castigos que esses pecados nos fazem merecer, e procuremos a Santa Confissão. Procuremos a Santa Confissão. Conversemos com clareza ao sacerdote os nossos pecados, arrependidos. Recebamos o perdão e agora a vida nova.
vida nova para agradar a Deus. Para termos uma santa morte. Como acontece com todo aquele que, estando realmente arrependido, confessa-se e pronto. Confessa-se e pronto. Nada mais de pecado. Agora é para frente. Não esquecer de fazer sacrifícios, não esquecer de rezar bastante, principalmente o Santo Rosário, para termos uma boa morte. Como nós dizemos na Ave Maria tantas vezes, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. Os que viveram com Deus, pelo menos na última parte de sua vida, assim morreram, purificados. E há formosos exemplos. Há um caso de um santo que, estando no seu mosteiro com seus companheiros, e ele grave para morrer, de repente ele parou os bons conselhos que estava dando aos vivos e gritou: "Já vou!" E morreu. Era Deus chamando. Mas morre bem quem vive bem. Morre bem quem vive bem. Nosso Senhor nasceu 2 vezes. Uma no céu, que é eterna, nascimento eterno do Pai, a sabedoria de Deus que não para de ser gerada pelo Pai. E na terra da Imaculada Virgem Maria, que indica com sua força recebida de Deus, o caminho para quem quer seguir a salvação. Guardemos nosso coração, meus irmãos, do pecado. Guardemos o pecado. Olhemos com horror os pecados cometidos no passado. Envergonhemo-nos deles. E vivamos uma vida elevada até a hora em que nosso Senhor nos chame. Até a hora em que Ele nos chame.